Olá pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. As pessoas ficam muito preocupadas com a estética dental, com a estética do sorriso, né? Que não é que não seja importante, mas nós temos um profissional que ele vai muito além disso, ele vai muito além da estética. Eu tô com o Fabrício Henrique, que é cirurgião dentista, mas o Fabrício ele trata de pessoas que estão hospitalizadas na UTI, que às vezes não tem como cuidar disso sozinhas, né? Estou aqui com o Fabrício Henrique, tudo bem, Fabrício? Opa, prazer, tudo jóia. Igual você falou, né? A minha especialidade é odontologia hospitalar, é a última especialidade regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia e tem como objetivo atender esses pacientes com comorbidades, que são sistemicamente comprometidos, seja dentro de um hospital, seja em cuidados domiciliares, né? Mas principalmente esse paciente que requer um cuidado especial, né? Pensando num paciente de alta complexidade. E o que seria esse cuidado, Fabrício? Onde começa o seu trabalho com esse paciente? Então, pensando no paciente, por exemplo, paciente oncológico, a gente atua tanto antes da radioquimioterapia, durante e após. Pensando, por exemplo, na questão da mucosite, que são alterações bucais em decorrência dessa radioterapia ou da quimio. Uma vez que esse paciente desenvolve essa mucosite, ele não consegue alimentar direito. Aí com isso a gente utiliza a laser terapia, que é um procedimento que tem como objetivo essa melhora. Pensando no paciente na UTI, né? O paciente de UTI é aquele paciente que, dependendo de como ele estiver, vamos supor que ele está na ventilação mecânica, ele não consegue ter esses cuidados bucais de uma forma adequada. A gente entra com um protocolo adequado de higiene oral, lembrando que quando o paciente está na ventilação mecânica, ele tem um risco, né, de desenvolver uma pneumonia, que é chamada pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma das infecções hospitalares mais recorrentes dentro de uma UTI e que o peso da higiene oral é muito grande. Então é onde que a gente pensa num paciente como um todo, porque como eu, cirurgião dentista, posso atuar junto com aquela equipe multidisciplinar, né? Pensando que o mesmo sangue que corre na boca é o que vai parar no coração, que vai parar no pulmão, então tem que ter esse olhar. E uma vez que eu falo na questão da pneumonia associada à ventilação mecânica, quando o paciente ele desenvolve essa pneumonia, ele fica mais tempo hospitalizado, mais gasto com antibiótico, né, mais chance dele ir a óbito, porque vamos supor, um paciente que foi tratar o coração, ficou entubado e acabou desenvolvendo essa pneumonia. E os estudos demonstram que essa pneumonia ocorre muito quando tem aquela translocação do biofilme bucal, que pode ser aspirado, né, no caso broncoaspirado, e parado lá no pulmão do paciente. Então, Fabrício, também não necessariamente você cuida de pacientes que estão impossibilitados. Às vezes o paciente ele tem câncer e ele precisa também de você explicar como ele mesmo pode se cuidar, né? Com certeza. Não necessariamente ele tem que estar impossibilitado para isso. Tanto é que a gente atua muito na questão da prevenção, por exemplo, da mucosite. Porque uma vez que esse paciente desenvolve mucosite, ele não consegue alimentar corretamente. Uma vez que não se alimenta bem, o sistema imune fica mais rebaixado e o radioterapeuta, por exemplo, não vai querer irradiar aquele paciente, você não concorda? Porque uma vez que esse paciente não está alimentando corretamente e uma vez que ele não alimenta pela boca, logo tem que passar uma sonda. Então, assim, a gente tem que entender que, igual o senhor falou anteriormente, vai muito além da estética, vai a questão da funcionalidade. E isso pensando no paciente oncológico, mas eu posso falar também do paciente cardíaco. Por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia de peito aberto, uma troca de válvula ou uma revascularização. Imagina se esse paciente tiver um foco bucal, tiver um dente que precisa fazer uma extração ou tem uma doença periodontal que precisa do tratamento periodontal, a chance de ter essa bactéria, né, da boca e parar lá no coração é muito grande. Então a gente atua pensando nisso também, eliminar focos de infecção que durante esse tratamento pode agudizar, né, pode se tornar agudo e ter uma piora sistêmica do paciente. Eu estava pensando nisso, agora que você falou da sonda, por exemplo, as pessoas pensam que quando a pessoa está se alimentando através de sonda, a boca fica limpa, né, porque ela passa a não comer, né, só que ao mesmo tempo ela está parada, ela está... Essa questão é importante nós salientarmos que o biofilme bucal, mesmo que o paciente ele não esteja alimentando, ele vai estar lá formando. Nós temos a questão da saliva. Então, muitas das vezes, por exemplo, esse paciente oncológico, ele tem o que a gente chama de xerostomia, que é o fluxo salivar reduzido.
que é aquela sensação da boca seca. Imagina, a saliva ela tem como objetivo, né, tanto a questão da percepção do sabor, a questão também do tamponamento, né, ter o pH adequado daquela boca. Uma vez que esse paciente fica com a boca seca, consequentemente ele não vai se alimentar de uma forma correta. E qual que é o papel do cirurgião dentista no ambiente hospitalar? Porque não é simples, né? Não é um ambiente simples para qualquer pessoa. Eu falo que não é um ambiente simples, inclusive para quem trabalha lá, imagina quem vem depois. Na verdade, o que a gente percebe? Se nós olharmos a formação do cirurgião dentista, hoje é muito formado para ter o consultório e trabalhar junto com o seu auxiliar. Então eu falo que eu acho que a grande dificuldade no início foi saber que eu estava numa instituição que tinha outros profissionais, que de fato eu tinha que ver o paciente como um todo e que naquele momento, dependendo da minha conduta, não era o que seria necessário para o paciente. Então, quando a gente vai para o hospital, o dentista ele tem que atuar numa equipe multidisciplinar, onde a gente vai trabalhar junto com médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogos, né, assistentes sociais. Então, uma gama de profissionais que vai estar em prol do cuidado do paciente. Fabrício, esse profissional, qual você? Esse profissional, ele é chamado por mim, porque tem um ente meu lá, ou é já um serviço do hospital? Ótimo. Então, hoje nós já temos uma lei estadual que todos os hospitais públicos têm que ter a presença do cirurgião dentista. Pensando na questão dos hospitais de urgência e emergência, exemplo, GOL, UGO, nós temos o HGG, que são hospitais que o serviço de odontologia já são muito bem inseridos. Pensando num hospital particular, vai de acordo com a demanda e o perfil desse hospital. Alguns já contam com a presença do dentista no corpo clínico e outros mediante aparecer, né? Que é aquilo, tem a necessidade, o familiar pode entrar em contato com o profissional e o profissional ir lá e atender o paciente. Até porque a gente sabe que no setor público, por exemplo, a questão de aparecer é bem mais rápido, né? Bem mais necessário. Sim, eu falo que até mesmo o perfil de paciente acaba que é diferente. Porque, assim, infelizmente a gente percebe que acaba que a odontologia ela não é acessível para todos. Então, quando eu penso nessa questão, muitas das vezes a gente chega em estados que o paciente ele vai parar na UTI em decorrência do foco odontogênico. É um dente que se tornou um abscesso, que o paciente ele já não consegue respirar direito. Né? É um paciente que infelizmente ele não tem nenhuma comorbidade, mas ele foi parar na UTI, ele tem risco iminente de óbito em decorrência daquele dente. Eu até falo para meus pacientes que dente mata também. A gente tem que entender que ele faz parte do nosso corpo, né? Então não associar somente com essa questão da estética, mas sim além da estética a funcionalidade, né? Porque se eu tenho uma infecção não tratada, ela pode cair na corrente sanguínea e até levar o paciente a uma sepsemia. O que é isso? Uma sepse é quando órgãos começam a parar de funcionar e muitas das vezes em decorrência de um dente. E uma coisa que o Fabrício falou aqui que me fez lembrar de uma matéria que eu vi é que por causa às vezes de nem todo mundo ter acesso à odontologia, as pessoas dizem, mas o sistema público tem. Tem, gente. Tem, mas esses dias eu vi uma matéria que tinha uma moça esperando para tratar o filho dela há 6 meses, que ela estava esperando um dentista para atender no SUS. E olha que eu sou uma pessoa que defende o SUS. Eu acho que o SUS ele é referência no mundo inteiro. Agora, esse tipo de coisa a gente sabe que acontece. Né? Então muita gente estava falando na matéria que acordou de madrugada, e madrugada que a gente fala é tipo 3 da manhã para ir para lá, chega lá não atende, chega lá não tem ninguém para atender, não tem ninguém para dar respostas, né? Então não é tão simples assim quanto as pessoas falam não, tá? Então se eu tiver errado alguém vem aqui do SUS e me explica, tá? Que aqui tá aberto para qualquer pessoa falar. Então assim, mas isso é realmente sério, né? Porque se a gente não tem seria ótimo, no mundo perfeito seria muito bom que tivesse, né? Todo mundo tivesse isso. Não, com certeza. Eu falo assim, se todo mundo tivesse essa assistência, uma assistência de qualidade, porque muitas das vezes, o que eu percebo? Nós temos os profissionais, porém nós não temos os insumos. Ou muitas das vezes nós não temos o profissional, mas nós temos os insumos. Porque assim, diferente da medicina, a odontologia ela precisa de material. A gente não consegue lá trabalhar só com a caneta. Né? Então eu acho que muito isso. E quando a gente vê nisso, a gente pensa muito nas políticas públicas.
né? E infelizmente a gente sabe que não é acessível para todos. Mas se eu tivesse uma atenção básica que funcionasse, e principalmente, Nicolas, a questão da prevenção. Acho que um grande problema nosso brasileiro é que a gente não foca na prevenção, e sim no tratamento. A gente muitas das vezes tem preguiça ou não acha tão necessário a cada 6 meses ir ao dentista fazer uma limpeza, ter esse cuidado, mas reclama quando tem que fazer um canal ou quando aquele dente já não tem como mais salvar e tem que fazer um implante. Então eu acho que é onde que a gente tem que ter essa educação de uma forma continuada, né? Explicando a necessidade da prevenção. Até porque a prevenção é muito mais barata. Com certeza. Né? Muito pensando em tudo, né? Quando a gente fala em saúde, é muito melhor a gente prevenir do que tratar. É muito mais barato também a gente ter essa prevenção do que esse tratamento. Gente, é mais barato para tudo, tá? Sim. Prevenir é mais barato para qualquer situação. Não é só nessa parte odontológica, não. Fabrício, quais os desafios de lidar com um paciente de alta complexidade, já que é o que a gente começou a falar, né? Que é a sua profissão. Porque não é simples, né? Muitas vezes a pessoa realmente ela tá paralisada ali. Sim. Né? Então, acho que hoje a maior dificuldade é, primeiramente, a gente ser bem inserido nesse ambiente hospitalar, demonstrando para toda a equipe de fato a nossa necessidade, né? E eu falo que hoje tanto a questão da equipe médica como a equipe multiprofissional, ela já entende essa necessidade do dentista, né, e ela vê de fato a diferença com essa assistência. E pensando no paciente propriamente dito, é saber que, por exemplo, eu vou extrair um dente de um paciente que é diabético, hipertenso, que se eu não fazer um bom planejamento cirúrgico, em vez de melhorar, eu posso piorar o quadro clínico dele. Então eu falo que a gente tem que entender o paciente como um todo. Né? Entender que aquela extração naquele momento vai ser de fato necessária e vai fazer o bem para o paciente. Pensar na questão da socialização do paciente. Porque, por exemplo, vamos supor um paciente que vai para um UTI. Fica lá entubado, depois tracostomizado. Você não concorda que tem todo um processo de readaptação? Pensa num paciente que usa prótese dentária. O paciente que ele fica na UTI por muito tempo, se ele tiver uma perda de peso, aquela prótese não vai ficar bem adaptada. E você não concorda que para mim, por exemplo, para ele alimentar novamente, para ele falar, não precisa de uma prótese bem adequada, bem adaptada? Até porque machuca, né? Machuca. E também assim, pensando nesse paciente dentro, né, que é o paciente sem dente, como que vai ser para ele perante o pós-hospitalização, que é onde que a gente atua bastante nesse período, que é hoje, né, os atendimentos domiciliares, que é levar o consultório até o paciente. Então hoje, né, nessas instituições de longa permanência, que é um público também que eu atendo bastante, a gente leva esse paciente que tem uma limitação no caminhar, pode seja pela questão física ou até mesmo questão intelectual, por exemplo, um paciente neurológico, que ele precisa desse cuidado especial. Quando eu falo em paciente neurológico, muitas das vezes ele não consegue controlar aqueles movimentos, né, no caso movimentos involuntários, e pode até desenvolver lesões em decorrência de um trismo, né, de um bruxismo. Então tudo isso a gente tem esse manejo. Então na minha rotina eu faço muita placa de proteção, né, que é aquela placa para quando o paciente morder ele não lesione lábio nem mucosa. A gente utiliza muito laser, né? O laser é um aparelho que ele vai emitir uma luz infravermelha e vermelha, tem como objetivo a cicatrização, a reparação tecidual. Então, assim, a gente devolve qualidade de vida para o paciente. E já teve pacientes que foram parar na UTI, que ele só melhorou depois da gente atuar nele. A gente extrai um dente, porque o que acontece? O paciente, quando ele está com infecção, através dos exames laboratoriais, por exemplo, um leucócito elevado, um PCR elevado, demonstra que ele está com infecção ativa. Então, muitas das vezes, essa infecção é de foco bucal. Aí pensa, se eu removo aquela infecção, a gente tem a melhora do quadro. E eu vou falar uma coisa para vocês. Além de ser muito importante, eu sou uma pessoa que morre de medo de sentir dor. Então, assim, dentista para mim é quase um torturador. E olha que eu não sinto dor hora nenhuma no meu dentista, mas é uma coisa de, sei lá, explicar. Eu já fiz terapia para isso. Então, assim, dentista não é uma coisa que você vai lá de vez em quando só procurar, não, tá? Deu um probleminha, tô indo lá, vou fazer deu a época da limpeza, né? Não. Você tem que ir, igual o Fabrício falou, de tempo em tempo. Elege um tempo para você. A gente falou sobre autocuidado no programa passado, né? Isso é um tempo que você tira para você, né? Não é uma coisa assim, nossa, igual ele falou, vou lá porque eu tô sentindo dor.
vou lá porque eu estou sentindo um desconforto. Não é não, é ir. Outra coisa, quando se um médico te pede um exame de alto risco, não, de riscos cirúrgicos, e não veio o do dentista, pede o seu dentista junto, tá? Que você vai ver que é importante também. Fabrício, nosso tempo é curto, né? Mas eu sei que é um assunto que a gente pode inclusive voltar a falar sobre ele, porque eu sempre gosto de trazer isso aqui, ver essa parte assim. Tem profissões que a gente pensa que a gente só descobre aqui, que elas existem, né? Que o dentista tá aí para todo mundo, mas a gente não pensa que tem um profissional que atende lá dentro do hospital. É muito interessante isso. Então, assim, é bom saber que tem profissionais assim que cuidam das pessoas, né? Isso. E aí aquilo que você falou que alguns hospitais já estão incluídos esses profissionais, eu acho bom. Sim, eu agradeço pelo convite, e o que eu deixo para vocês é que a saúde começa pela boca. A gente não pode largar de ter esse cuidado, né? E é muito mais barato fazer a prevenção do que o tratamento, e que quando a gente pensa numa UTI, eu falo que a UTI ela não significa morte, pelo contrário, ela significa vida. Eu sei que o nome é muito forte, né? UTI, a gente já pensa, vai morrer, mas não. Lá é o único lugar no hospital que o paciente vai estar o tempo todo sendo monitorizado, tem uma equipe toda em prol desse cuidado dele, inclusive o cirurgião dentista. Então, acho que a gente tem que desmistificar isso. E trazendo essa questão, nós temos excelentes UTIs aqui em Goiânia, tem excelentes profissionais. Então, assim, pensar que a UTI é um cuidado que naquele momento o paciente precisa e que não significa morte, e sim a oportunidade de ter vida. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que frisar muito, porque a gente vem de uma cultura que quando a gente fala UTI, né, principalmente o pós-Covid, fala, vai para UTI, vai morrer. Mas não. Inclusive, dia 10 de novembro é considerado o dia do intensivista, e tem estudos que demonstram que 84% dos pacientes que vão para uma UTI, eles saem lá vivos. Então, assim, é uma quantidade bem considerável. Claro, são pacientes muito graves, né, com risco iminente de a óbito, porém a gente não tem que ter isso na cabeça. E sim que é a oportunidade da gente sobreviver. E é isso mesmo, porque senão se você levar por esse lado, você não vai nem no hospital, gente. Né? E a gente sempre brinca assim, que até... dentista tem risco? Tudo tem risco. Né? Mas se for bem cuidado, não. Vai ser só realmente bem cuidado. E o UTI a gente tem que tirar isso da cabeça. O UTI ela existe para salvar vidas, tá bom? Fabrício, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, estamos aqui à disposição. Então é isso. Aproveitem tudo que vocês têm assim de possibilidade. Se não consegue, procura, né? Nas redes públicas também tem. Se, igual eu falei, quem quiser vir falar aqui, que eu falei que não tem, que eu vi na matéria, era uma matéria de uma TV grande, né? Então, se eu tiver errado, vem falar pra mim, tá bom? Mas é isso. Estamos aqui para ouvir vocês, tá? E aguardo vocês no próximo programa.